Muito obrigado, Augusto. Eu quem agradeço. Meu nome é Wilson Rosa, eu sou engenheiro da Tequinte e já trabalho na empresa desde 2008. E esse projeto foi um projeto desenvolvido aí em conjunto, né, dentro da companhia. E falando de projeto, tenho que falar um pouco da companhia. A Tequinte é uma empresa sólida. Pode passar o slide, por favor. Uma empresa que trabalha já em grupos, né, pertence aí a um grupo composto por várias empresas, Tenaris, Ternium, né, a Tec Petro, Humanitas e Tecnova, com mais de 55.400 funcionários aí ao longo de todo o globo terrestre, em todos os países em que atua. Pode passar. Pode passar o slide, por favor. É um parceiro confiável, né, na execução de vários projetos, com mais de 75 anos aí de atuação no mercado, com mais de 3.300 projetos concluídos, né, e mais de 15 mil funcionários atuando aí nesse grupo, nessa companhia. Pode passar, por favor. Os segmentos do mercado que a Tequinte atua são segmentos aí de energia, óleo e gás, petroquímicas e vários outros segmentos aí de plantas industriais, onde a gente tem participado, e todos esses projetos têm tido essa oportunidade de desenvolver algo novo, né, para nunca fazer a mesma coisa do mesmo jeito, para ter resultados diferentes. Tequinte é uma empresa que tem um foco muito forte aí em projetos de inovação, incentivo, com várias conquistas, muitas ideias de todos os colaboradores, essa oportunidade. Então, são mais de 262 ideias aí só no ano de 2020, e com mais de 53 projetos de alto impacto. E foi dentro desse segmento, dentro dessa oportunidade de inovar, que surgiu a ideia de desenvolver esse projeto aí no projeto da P76, que foi um dos principais projetos aí de óleo e gás, né, na época, um projeto com um efetivo de pico de mais de 5 mil funcionários, plataforma de grande impacto aí, significativo para o país. Esse navio chegou no nosso cais, e logo de entrada eu observei que nós teríamos assim uma sequência de montagem significativa de spool naquela região ali a bombordo da plataforma, que eram mais de 500 toneladas de spool. Então a gente começou a planejar isso. Nesses planejamentos surgiram várias opções. E nessas opções era um pouco, vamos colocar um guindaste sobre uma balsa para a gente ter acesso ao lado da plataforma, vamos colocar um guindaste maior para alcançar todo o raio da plataforma, e tudo isso eram ideias que levava tempo, a gente iria expor funcionários a risco por movimentação de carga, várias etapas iriam ter que ser paralisadas e teríamos um prazo aí grande. Então a ideia, a princípio, foi utilizar uma estrutura já existente aí da plataforma, que é uma estrutura desenvolvida na plataforma para instalação do pulling crane, que é o guindaste que atua com os risers, né, que vem do poço diretamente para alimentar a plataforma. E essa estrutura ela tinha total capacidade de receber esse projeto. Então, no cenário inicial, quando se iniciou a montagem, todos os spools eram lançados sobre o convés da embarcação. Em seguida, eles eram levados por meios de movimento, às vezes arrastando sobre o próprio convés, com talhas, catraca, para colocar esses spools, devido ao raio de alcance, não eram peças extremamente pesadas, porém eram raios aí de até 80 metros. Então precisava de um guindaste de 400 toneladas para atender isso. Os spools eram descarregados em cima do convés e a gente fazia içamentos manuais com as talhas para que ele chegasse na sua posição final. Esse era o cenário antes da inovação. No cenário inovador, a gente desenvolveu o pórtico. Esse pórtico foi instalado sobre a estrutura longitudinal, a embarcação. Os spools que eram anteriormente utilizados um guindaste de 400 toneladas, a gente passou a colocá-los sobre uma balsa com um guindaste de 55 toneladas. E essa balsa, com motor de propulsão próprio, ela se locomovia até a parte bombordo da embarcação, de onde os spools eram içados diretamente da balsa para a sua posição final. Essa é a imagem
da estrutura, né, existente da embarcação, que são essas estruturas bem resistentes aí, que são estruturas desenvolvidas para suportar um guindaste de capacidade de 500 toneladas, que são os guindastes da plataforma, onde foi instalado o pórtico, que é esse equipamento amarelo que está sobre aí, essa estrutura, e esse foi a ideia, né, e a grande sacada, todos esses vãos entre a estrutura tem peças montadas, e todas essas peças foram montadas com a utilização do pórtico móvel nessa condição. Então tem uma sequência, uma imagem de sequência do spool, esse spool ele foi içado da balsa, a balsa obviamente ela sai de baixo, né, apesar de todos os dispositivos de segurança instalados, a gente tirava a balsa de baixo para não ter risco, e o spool foi diretamente para a posição final dele, essa peça aí, por sinal, uma peça de 1.620 quilos, esse spool especificamente, foi montado diretamente na sua posição. Então, essa é a imagem do equipamento, esse foi o pórtico móvel, ele tem um coletor também de corrente especial, porque devido à altura da lâmina d'água, a gente estava com quase 30 metros, então a corrente foi uma corrente instalada maior, mas o equipamento desenvolvido foi esse equipamento aí. A grande sacada daquela ideia bacana, né, do pórtico foi assim, que me impressionou, inclusive, os resultados de segurança. Nós eliminamos a exposição ao risco de cargas suspensas de mais de 800 colaboradores no período de 75 dias. Ou seja, 75 dias, 800 colaboradores deixaram de passar perto de uma lança, deixaram de se expor debaixo do raio de atuação de um guindaste. Tivemos um risco, uma redução do risco de operação na montagem dos colaboradores, uma vez que a tarefa era feita com talha manual, eles se expunham, tinha que subir um colaborador anteriormente para prender essa talha na estrutura, isso foi eliminado totalmente. Tivemos a eliminação da atividade que tinha se planejado anteriormente de guindaste sobre o mar, ou seja, tinha risco do guindaste estar sobre uma balsa, risco de tombamento, redução do risco ambiental, né, por possíveis derramamentos de óleo por ser equipamentos hidráulicos sobre o mar, e uma redução significativa também nos danos materiais, uma vez que todo material, quando se movimenta demais, ele corre o risco de impactos, né, uma vez que estamos falando de peças pesadas, em cima de estruturas também extremamente pesadas de local de difícil acesso. Então, tudo isso aí foram resultados de segurança que foram obtidos e que, por sinal, a gente pensa, vamos pensar numa coisa bacana para fazer o serviço em menor tempo e com mais qualidade. Mas acaba tendo tanto impacto na área de segurança que depois eu falei, caramba, que coisa maravilhosa. Aquela ideia que deu certo, o equipamento foi... a gente tinha planejado ele para fazer a montagem das 500 toneladas, próximas de 500 toneladas de spool, focando exatamente na montagem. O equipamento ele ficou... era previsto ficar por 25 dias, né, que era o período máximo aí de montagem. Ele acabou ficando por 13 meses, porque ele foi utilizado pelos pessoal de comissionamento, né, dos equipamentos, teste hidrostático, depois teste de estanqueidade, e todas as equipes que passaram tiveram o mesmo resultado, ou seja, por 13 meses, considerando aquela efetivo que nós tínhamos lá, nós deixamos de expor ao risco mais de 4.000 funcionários nesse período. Então, assim, uma coisa excepcional, né? Chega a arrepiar, porque é muito bom você saber, assim, pô, eu contribuí de alguma forma para a segurança das pessoas e para o desenvolvimento de um projeto. E como resultado, nós tivemos uma redução aí de custos em comparação ao que se havia planejado com todo aquele equipamento em mais de 75%, né, que foi também uma situação muito, muito confortável para o negócio. E esse equipamento, ele é um equipamento que ele foi desenvolvido para atuar na FPSO, ou seja, qualquer plataforma de petróleo que disponha de um riser balcony, hoje a gente tem várias plataformas com esse mesmo perfil, né, no segmento do mercado. Esse equipamento pode ser instalado, muito fácil de instalar, que ele é totalmente desmontável, possível de utilizar para parada de manutenção, para comissionamento ou outras atividades que seja temporária em cima da embarcação, onde se coloca várias talhas, vários equipamentos, né, manuais. Esse equipamento ele é muito
muito fácil, e em qualquer outro segmento do mercado e de construção mecânica e demais segmentos que possua um ponto de ancoragem, né, que possa colocar ele num perfil lateral, ele vai atuar como se fosse uma grua vertical. Então, assim, é um equipamento que é extremamente possível, né, de favorecer aí segurança e trazer produtividade em todos os processos de montagem. Bom, essa foi a apresentação da ideia. Obrigado.